quando a realidade nos parece por demais absurda e em muitos momentos nós nos sentimos personagens de George Orwell, seja no 1984, seja no A Revolução dos Bichos. Talvez se o livro sobre o qual falaremos hoje fosse um pouco mais conhecido, nós nos sentiríamos personagens de Érico Veríssimo na sua fictícia cidade de Antares. Isto porque, apesar de este livro ter sido lançado há 50 anos, ele nunca me pareceu mais atual do que agora. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós conversamos sobre Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, uma das melhores releituras que eu já fiz e, ouso dizer, o livro que tem os melhores diálogos que eu já li nos últimos tempos. São ideias excelentes sendo discutidas, mas com vocabulário acessível e num texto de muito fácil compreensão. Bem, o Érico Veríssimo é um gaúcho que nasceu em 1905 e veio a falecer em 1975, mas que por 2 períodos também morou fora do país e ele foi muito querido pelo público. No seu tempo, foi um dos poucos autores que conseguiu sobreviver apenas com a sua produção literária. E justamente por ser muito lido, a crítica tinha um pé atrás com ele e tecia comentários até bastante maldosos. Isso só veio a mudar após a sua publicação de O Tempo e o Vento. Esse aqui é o último romance que ele publicou em vida. Então nós vemos aqui um autor em pleno domínio de toda a sua narrativa, de todo o seu estilo, e um autor já muito consagrado, muito consolidado junto ao público e agora, não digo consolidado, mas pelo menos um pouco mais aceito pela crítica. Nos anos 40 ele já era um escritor reconhecido internacionalmente, tanto que foi convidado a ser professor na Universidade de Berkeley, para onde se mudou com toda a sua família, permaneceu por lá, fez o seu trabalho, retornou ao Brasil e no início dos anos 50 foi convidado a retornar aos Estados Unidos, desta vez como representante brasileiro na Organização dos Estados Americanos. Aliás, hoje é a Organização dos Estados Americanos, né? Naquela época era a Organização Pan-Americana. Neste período, nos anos 50, ele estreitou muito a sua convivência com a Clarice Lispector, que também estava morando em Washington nesta ocasião. Inclusive, uma das melhores entrevistas que eu já li do Érico Veríssimo é uma justamente conduzida pela Clarice. Eu li praticamente toda a sua obra quando eu era adolescente. Eu só não li os livros infantis e os de memória. E O Incidente em Antares é um livro de que eu gostava muito. E a releitura tem uma certa consequência, né? Você pode consolidar o seu gosto pelo livro ou você pode se decepcionar com ele. Eu confesso que eu tinha um pouco de receio, justamente pelas memórias afetivas tão boas que eu tinha a respeito do Érico Veríssimo, de não gostar desta nova leitura do Incidente em Antares. E eu não poderia estar mais enganada. Eu acho que nessa segunda leitura eu pude aproveitar muito mais tudo que esse livro tem a oferecer. Isso porque ele é dividido em 2 partes bem distintas. A primeira delas é uma parte mais histórica, e na segunda parte é que se dá o tal do incidente. E não é spoiler dizer que é um protesto de 7 pessoas que faleceram, não foram enterradas e, ao perceber que estão insepultos, se levantam dos seus caixões e se dirigem até a cidade para exigir o seu enterro. Antares é uma representação, uma metáfora para o Brasil. Antes de continuar comentando a respeito do enredo, eu quero só fazer um breve parêntese aqui a respeito de 1971, o ano de publicação deste livro. Era uma época bastante conturbada, não só dentro do país, como fora. Fora nós tínhamos franca Guerra Fria, com as potências capitalistas e comunistas constantemente disputando poder político e econômico. E uma dessas formas de poder era oferecer ajuda econômica a países de terceiro mundo, como, por exemplo, o Brasil. Internamente, nós tínhamos um período conhecido como Ano de Chumbo, que também coincide com o período do milagre econômico, uma época em que o Brasil se endividou loucamente. Foi o período em que a nossa dívida externa explodiu. E o que isso tem a ver com o que eu acabei de dizer a respeito de Guerra Fria? Tudo, né? Nós sabemos que grande parte da nossa dívida externa veio principalmente desse apoio do bloco capitalista
às ditaduras latino-americanas. E claro que isso estava associado àquela ideia do comunismo como um bicho-papão, né? Então qualquer ação um pouco mais progressista era vista como sinônimo de comunismo, e qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência, né? Como eu disse, esse livro parece mais atual do que nunca. Essa dicotomia capitalismo-comunismo é pano de fundo de várias discussões aqui nesse livro, e são discussões muito inteligentes, muito bem elaboradas. E eu quis trazer esse ponto para a atenção pelo seguinte: existem algumas cenas aqui no Incidente em Antares que detalham muito o uso da violência contra presos, e principalmente contra presos políticos. E essa descrição é feita sem meias palavras. E eu ficava me perguntando como esse livro havia sido publicado. Importante notar que, apesar da publicação dos anos 70, os atos aqui narrados são anteriores, como eu disse, existe um período histórico, e culminam com um incidente em 1963. Então, existe já um período aí, uma breve maturação a respeito dos atos passados. Mas vejam que são passagens bastante ousadas para se inserir num livro durante os ditos anos de chumbo. Mas guarda essa informação aí, só tenha isso em mente enquanto eu vou comentar alguns pontos a respeito do enredo. Bom, como eu comentei, esse livro é dividido em duas partes. A primeira delas, bastante histórica, bastante lenta até, mas importantíssima para nós entendermos qual era o tipo de sátira que o autor estava fazendo aqui, que era a sátira do Brasil em si. E é interessante também para a gente entender como é que funcionavam as oligarquias de Antares, que poderiam ser as oligarquias de qualquer cidade. Então aqui no início nós temos vacarianos de um lado, Campo Largo de outro, e eles eram extremamente inimigos. Um era mais progressista, o outro era conservador. Um comprava um tipo de carro, o outro comprava outro. Um se tratava com um determinado tipo de médico, o outro com outro médico. E as pessoas da cidade eram compelidas a tomar partido de um ou outro lado. Afinal de contas, se elas se tratavam com o médico X, então significa que elas apoiavam o Campo Largo. Se elas se tratavam com o médico Y, então elas eram apoiadoras dos vacarianos. A polarização nessa cidade chegava a este extremo, que novamente lembra muito a nossa polarização política atualmente. Alguns personagens históricos também são personagens nessa história. E, curiosamente, a pessoa responsável por amansar Campo Largo e Vacariano é Getúlio Vargas. E ele promove essa convivência pacífica entre os dois grupos numa cena que é digna de Super Nanny. É até engraçado imaginar Getúlio Vargas intermediando briga de ego de dois homens barbados como são aqui. Mas é claro que tudo isso é feito não em nome da paz ou em nome da convivência, mas em nome do poder e do dinheiro. O Getúlio Vargas surge em Antares, ainda candidato à presidência da República, e, segundo ele, estava na hora de interromper aquela política do café com leite, né, a alternância de poder entre mineiros e paulistas, e dar vez ao chimarrão. Então, era a vez de algum gaúcho presidir o país. Então, através dessa primeira parte, é que nós enxergamos como aquele lugar chegou ao ponto de ter uma greve geral, que culminou também no não enterro dos seus mortos. Isto porque os coveiros também aderiram à greve. Esse é um livro que supera em grande parte a questão do spoiler, porque o incidente em si é fato conhecido. O que interessa é sabermos como a cidade chegou a este ponto e, principalmente, o que aconteceu com a população depois do incidente. Porque essa primeira reivindicação dos mortos para serem enterrados não é atendida, e por isso eles vão até a praça pública, eles vão até o coreto da cidade e começam a jogar certas verdades no ventilador. Eles não têm mais nada a perder, eles já estão mortos. Então, ainda que alguns deles tenham coisas, fatos do que se envergonhar, já não importa mais. Então eles vão implicar quem está vivo nas ilegalidades, nas trapaças, nas imoralidades, nas suas hipocrisias, vai sobrar para todo mundo. Eu não vou comentar quem são os mortos, mas eu quero destacar um deles, que é o advogado, o Cícero Branco. Por ser advogado, ele sabe demais.
Ele é o defensor dos poderosos, dos ricos, dos endinheirados. E ele foi quem deu as ideias para acobertar a maior parte das ilegalidades cometidas na cidade. Ele se refere à cidade e a todo este teatro como um baile de máscaras. E ele diz o seguinte a respeito de ter participado de tudo que ele participou e de agora ter resolvido falar. Vista desse coreto, do meu ângulo de defunto, a vida mais que nunca me parece um baile de máscaras. Ninguém usa, nem mesmo conhece direito, a sua face natural. Tendes um disfarce para cada ocasião. Mais adiante, ele diz o seguinte: também tomei parte nele, eu usei 1000 máscaras, 1000 disfarces. Aprendi a manipular a moeda corrente, falsa, mas fácil, das mentirinhas cotidianas, das grandes mentiras e das meias verdades. E ainda falando sobre essa representação da vida pública como um baile de máscaras, ele complementa mais adiante. A canalha que não pode tomar parte na festa e se amontoa lá fora no sereno, envergando a triste fantasia e a trágica máscara da miséria, essa deve permanecer onde está, porque vós, os convivas felizes, achais que pobres sempre os haverá, como disse Jesus. E por isso pagais a vossa polícia para que ela vos defenda no dia em que a plebe decidir invadir o salão onde vos entregais a vossas danças, libações, amores e outros divertimentos. Lembra do que eu comentei a respeito do uso da polícia como um meio repressivo. Um dos mortos aqui faleceu na prisão em decorrência de tortura. E este advogado fala mais adiante a respeito dessa tortura, a respeito da inércia das autoridades que sabiam desta tortura e que não só não a combatiam, mas inclusive a incentivavam, porque afinal de contas, esta é uma forma de garantir a paz. Dentre os 7 mortos, nós podemos identificar representantes bem distintos de cada camada social. Então, existe alguém ligado a essas grandes oligarquias, existe alguém que teve seus dias de glória e é marginalizada agora depois da velhice, tem esse advogado que sabe demais, tem uma pessoa que execrada pela opinião pública e que acabou por se suicidar. Então, existe, além dessa variedade das pessoas mortas, existe também a variedade das causas para estas mortes. Então, alguns morreram de infarto, AVC, tortura, suicídio, envenenamento. Mas dentre estes mortos, existe uma que é a mais, talvez seja a mais miserável e é quem protagoniza um dos momentos mais ternos desse livro. Quando esses mortos chegam à cidade, a primeira coisa que eles fazem não é ir direto para o coreto. Eles vão primeiro visitar os seus familiares, seus amigos. Então alguns vão perceber que a sua morte e nada foi a mesma coisa. Outros vão descobrir que a sua morte foi até festejada, mas existe também gente que vai descobrir o amor que teve durante a sua vida. Quando começa a correr o boato na cidade de que estes mortos se levantaram, uma das pessoas que conviveu com essa, a mais miserável, se arruma, se perfuma, coloca a sua melhor roupa. Quando esta pessoa falecida chega, essa que está viva tenta abraçá-la, tenta lhe dar um último gesto de carinho. A conversa entre elas nos mostra o quanto a vida das duas foi horrível. E quando elas estão se despedindo, essa que está viva diz o seguinte: diz para Deus que me deu uma boa morte, já que não me deu uma boa vida. Mas logo nós voltamos ao tom habitual desse livro, que é o tom da sátira. Eu acho que eu não preciso dizer que esse levante dos mortos causa um burburinho muito grande na cidade, sobre o qual eu não vou falar mais uma palavra. Eu só gostaria de ler mais 2 trechinhos. A vontade que eu tenho é de sair lendo tudo que eu marquei aqui, de tão interessante que é o texto desse livro. Olha um deles, o que fala sobre o nascimento do boato, que hoje nós carinhosamente chamamos de fake news. Um boato é uma espécie de enjeitadinho que aparece à soleira de uma porta, num canto de muro, ou mesmo no meio de uma rua ou numa calçada, ali abandonado, não se sabe por quem. Em suma, um recém-nascido de genitores ignorados. Um popular acha-o engraçadinho ou monstruoso. Toma-o nos braços, nina-o, passa-o depois ao primeiro conhecido que encontra, o qual por sua vez entrega o inocente ao cuidado de outro ou outros, e assim o bastardinho vai sendo amamentado de seio em seio,
ou melhor, de imaginação em imaginação. E em poucos minutos cresce, fica adulto. Tão substancial e dramático é o leite da fantasia popular. Começa a caminhar pelas próprias pernas, a falar com a própria voz e, perdida a inocência, a pensar com a própria cabeça desvairada. E há um momento em que se transforma num gigante, maior que os mais altos edifícios da cidade, causando temores e às vezes até pânico entre a população, apavorando até mesmo aquele que inadvertidamente o gerou. Eu nunca li uma descrição tão verdadeira, tão genuína para a boataria como esse pedaço aqui. Já na segunda parte, é uma conversa entre os dois padres da cidade, um padre mais jovem, mais progressista, e o outro mais idoso e mais conservador. E esse padre mais velho diz o seguinte: ouvi dizer que o rapaz é comunista, é verdade? Então o padre mais jovem responde: comunista é o pseudônimo que os conservadores, os conformistas e os saudosistas do fascismo inventaram para designar simplisticamente todo o sujeito que clama e luta por justiça social. Vejam como ser xingado de comunista por defender alguma pauta popular não é algo novo, né? Como eu dizia quando eu falei a respeito do contexto histórico, esse livro se pauta muito nessa dicotomia capitalista-comunista que existia na Guerra Fria e que hoje é um diálogo ainda tão presente, pelo menos no debate nacional. Existem inúmeros outros trechos aqui que eu gostaria de ler. Em especial um que justificaria o contexto para a seguinte afirmação: se um espelho reflete um ato e um fato que consideramos escandaloso, quebramos o espelho e voltamos as costas para o ato e o fato, dando a questão como resolvida. Mas, ainda sem o contexto, só essa frase já diz bastante a respeito de como nós costumamos solucionar os problemas, empurrando-os para debaixo do tapete. Embora esse livro seja muito engraçado, ele é bastante pessimista, eu diria, porque, como eu falei, os diálogos aqui são muito interessantes e eles refletem, em grande parte, a própria postura do Érico Veríssimo. Ele não era um sujeito defensor de um extremo ou de outro. Ele se posicionava como socialista, mas ele era muito crítico aos excessos dos regimes. E ele era, ainda que isso pareça bastante contraditório, um ferrenho defensor das liberdades individuais. Existem algumas pessoas aqui que defendem um lado ou outro, mas sempre estão dialogando com gente que coloca um contraponto nas suas crenças. E é isso que torna o livro tão interessante e tão rico, porque num determinado momento, às vezes, nós estamos concordando com um personagem, concordando com a defesa dele de alguma ideia, e em seguida vem outro e desconstrói o que aquele disse, e nós acabamos por concordar com os dois. É sensacional, gente. Sinceramente. Que diálogos maravilhosos que existem nesse livro. Fazia tempo que eu não via algo tão brilhante e tão bem construído como as conversas entre os personagens. Notadamente, as conversas entre um personagem específico aqui, o professor Martim Terra, que é um alter ego do Érico Veríssimo. Em quase todos os seus livros, ele coloca um alter ego, que ele chama, na verdade, de seu sósia espiritual. E aqui o professor Martim Terra é um forasteiro que está estudando Antares para fazer um relatório patrocinado pela Ford. Sim, a Ford, a fabricante de carros. E ele, curiosamente, é chamado de comunista o tempo todo. Então veja só que até nisso existe uma certa ironia, porque ele é constantemente chamado de comunista, mas ele é patrocinado por uma empresa americana, o suprassumo do capitalismo. Perceberam por que eu fiz aquele adendo a respeito do momento político? Para vocês prestarem atenção nesses detalhezinhos que eu fui mencionando ao longo do vídeo, e existem muitos outros aqui que justificam toda essa ironia que o Érico Veríssimo faz a respeito dessa briga ideológica e também da defesa da tortura como um método policial, que é feita aqui em grande parte na segunda parte do livro, para justificar a morte de uma das pessoas. Como eu disse, eu me intriguei bastante a respeito dessa publicação do livro e eu consegui localizar uma entrevista do editor responsável por esta publicação. Ele dizia o seguinte, que
Existia um militar querendo publicar um livro também pela mesma editora, e ele fez um toma lá da cá. Ele não usa essas palavras, mas foi o que ele fez. Ele submeteu partes do livro do Érico Veríssimo a este militar, que por sua vez entregou o material para que outros militares o analisassem e recebeu aval para a publicação. Tudo isso escondido do autor. O Érico Veríssimo nunca submeteu o material dele para censura prévia. Além disto, vem ali um golpe de marketing que eu acho genial. A primeira edição deste livro saiu com uma tarja. Num país totalitário, este livro seria proibido. Então veja que puxa-saquismo, né? Vamos celebrar a publicação deste livro e reafirmar que, se ele está publicado, significa que o país tem liberdade. Só que não era um estado totalitário. É uma ironia? É, mas foi um golpe de marketing genial. A entrevista deste editor também estará aqui embaixo, e eu confesso que eu fiquei bastante curiosa por saber qual foi a reação do Érico Veríssimo, porque ele deve ter ficado louco da vida ao descobrir que uma obra sua, especialmente no final da vida, havia sido submetida a uma censura prévia. De todo modo, eu vou reforçar aqui a recomendação para que vocês leiam Incidente em Antares e depois vejam a minissérie também. Houve uma minissérie inspirada neste livro nos anos 90, eu acho que 95, 96, só que ela foca só na segunda parte, do incidente para frente. Mas mesmo assim, é uma minissérie muito boa, foi muito bem interpretada, eu acho que merece ser vista por quem não viu. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais, tchau!